Olá, está no ar o Rádio MP Entrevista. Eu sou Márcia Bueno e vamos falar com Cristiane Pedersoli, assessora jurídica do Procon de Minas Gerais, vinculado ao Ministério Público de Minas Gerais, sobre os principais direitos do consumidor neste carnaval. Cristiane, muito obrigada pela sua participação. Em primeiro lugar, vamos colocar aqui para o consumidor quais são as principais violações, as mais comuns, durante esse período de carnaval. A primeira violação que nós verificamos é a venda casada de copos e cartões de consumo nos eventos privados. Quando o consumidor chega no evento, é exigido que ele adquira um copo ou cartão de consumo com a promessa de que ele vai reaver aquele dinheiro ao final do evento. O problema é que as produtoras muitas vezes não colocam estrutura suficiente para reaver esse valor e o consumidor também ele acaba deixando para lá e fica no prejuízo. Outra prática abusiva é a cobrança de valores sem informar antes o consumidor. Então, por exemplo, no caso de couvert artístico, de gorjeta, essa cobrança ela tem que ser informada previamente para que o consumidor escolha se ele deseja pagar ou participar daquele evento ou não. E lembrando que a gorjeta é opcional. Outra prática abusiva é a alteração na programação da festa. Quando você compra o ingresso, você tem a expectativa de que aquele artista vai se apresentar naquele horário. E essa alteração da festa, ela é uma frustração da expectativa. Então, o consumidor pode escolher entre receber o seu dinheiro de volta ou realmente ir na festa com aquela condição, mas sempre a critério do consumidor. Outra prática abusiva é a falta de segurança em alguns eventos. Nesse caso, ocorre uma falha na prestação do serviço. E, por último, verificamos também a revista abusiva, discriminatória, quando o consumidor vai entrar no evento, ele não é avisado previamente, a revista às vezes é vexatória e ela pode ocorrer também de forma discriminatória. E a proibição da entrada do consumidor em eventos com água e alimentos também configura uma prática abusiva? Fala mais sobre isso para a gente. O Procon do Ministério Público entende que impedir que os consumidores ingressem com alimentos ou bebidas adquiridos em outros lugares, sendo que eles são similares, parecidos aos produtos comercializados dentro da festa, é uma venda casada. Então, o consumidor ele tem direito, sim. O fornecedor ele pode restringir a produtora de evento apenas no caso que ofereça risco à vida e saúde dos outros consumidores. Então, por exemplo, ele pode vedar que entre com garrafas cortantes, com latas, com materiais que causem algum risco às outras pessoas. Além disso, é importante nós lembrarmos que em shows, festivais e eventos é garantido hoje o acesso gratuito com garrafas de água para uso pessoal. E também as produtoras têm que disponibilizar ilhas de hidratação para facilitar o acesso à água potável. E o consumidor também precisa ficar atento a situações em que ele tem direito à meia entrada? Isso mesmo. A meia entrada ela é uma legislação que oferece desconto de pelo menos 50% no valor dos ingressos. E o carnaval ele é considerado um evento de lazer, de entretenimento e até mesmo cultural. Então, existe sim o direito à meia entrada. Pela regra nacional, tem direito à meia entrada os estudantes, os idosos, as pessoas com deficiência e os seus acompanhantes, os jovens entre 15 a 29 anos que atendam os critérios definidos em norma federal, e também existe a possibilidade de normas estaduais ou municipais que confiram esse direito de meia entrada a outras categorias de consumidores. Então, ao adquirir o ingresso, é importante estar atento para verificar se esse direito está sendo cumprido. Quando o consumidor se deparar com problemas como esses que a gente mencionou de descumprimento dos seus direitos, como que ele deve proceder? A dica do Procon do Ministério Público é que, ao ter algum direito seu violado, o consumidor, a não ser nos casos de crime em que você precisa ali de uma atuação imediata e aí ele deve recorrer à polícia,
Se não for esse o caso de uma urgência, ele deve então guardar toda a documentação que ele tenha, o máximo de comprovantes, fatura de cartão de crédito, compra de ingresso, prints de tela, até mesmo foto, vídeo, para que depois ele possa reivindicar os seus direitos sem comprometer o seu momento de lazer. Ele poderá, se for uma empresa cadastrada na plataforma consumidor.gov.br, registrar uma reclamação e tentar resolver esse problema com a empresa, ou então ele também pode registrar a sua denúncia na ouvidoria do PROCON do Ministério Público, para análise do caso por algum promotor de justiça. Lembrando que o PROCON do Ministério Público, ele atua no caso de risco ou lesão a direitos difusos ou coletivos dos consumidores, como são os casos de publicidade enganosa, venda casada, golpe, sites falsos, produtos adulterados, entre outros. Agora, para o ressarcimento de danos individuais, o que o Ministério Público de Minas recomenda? Para reparações individuais, o consumidor deverá procurar o Poder Judiciário, tendo reunido todas as provas possíveis do caso, prints de cartão, de tela de computador, e-mail, comprovante de compra do ingresso, fatura de cartão. Ele poderá, nas causas até 40 salários mínimos, recorrer ao Juizado Especial das Relações de Consumo, conseguindo fazer a sua termação, inclusive online, sem necessidade de comparecer ao juizado. E antes disso, ele pode recorrer também a outros tipos de PROCONs? Sim, ele pode recorrer aos PROCONs municipais, no caso de Minas Gerais, também ao PROCON da Assembleia Legislativa, para resolução da sua causa individual, e esses PROCONs farão o contato com a empresa para tentar chegar no consenso, ou se não houver consenso, aplicar uma sanção a essa fornecedora. Mas é importante pontuar, né, Cristiane, que recorrer ao PROCON do Ministério Público de Minas Gerais faz aquela causa ganhar uma maior força, né, ter maior amplitude aí em termos, né, de fazer valer os direitos do consumidor. Exatamente. Nos casos de violações coletivas, como nós tivemos no ano passado, a venda casada de ecocopos em eventos de carnaval, em Minas Gerais, e houve decisões condenatórias de multa às empresas que cometeram essa prática abusiva, assim como cartão de consumo. Então, a atuação do PROCON do Ministério Público, ela é mais ampla e funciona para que realmente a empresa reveja a sua conduta, né, a partir da celebração de um termo de ajustamento de conduta, e não cometa mais aquela abusividade que atinge toda uma coletividade. Além de conhecer sobre seus direitos, como o consumidor pode prevenir ser lesado aí em seus direitos, né? Pelo fornecimento, seja de produtos ou de serviços, e como ele também pode evitar cair em golpes. É muito importante que o consumidor atue preventivamente, né? Porque depois que ele cai em um golpe, é mais difícil. Então, o PROCON do Ministério Público sempre orienta, no caso de eventos, por exemplo, que nós temos muitos no Carnaval ocorrendo, comprar sempre em canais oficiais os ingressos, não adquirir em plataformas terceirizadas, para evitar os golpes. Pesquisar muito, pesquisar informações do local, sobre a produtora do evento, quais eventos que ela já realizou, pesquisar em sites como Reclame Aqui, o consumidor.gov.br, para ver a reputação daquela empresa. Se você for alugar um imóvel, comprar um pacote de viagem, pesquisar antes a empresa com a que você pretende contratar, se ela tem reclamações, como que está a reputação dela no mercado. Outra dica importante, sempre desconfiar de preços muito abaixo do mercado e de vendedores que ficam pressionando o consumidor para fechar aquele negócio. São indícios de golpe que nós verificamos todos os dias no PROCON do Ministério Público. Então, é sempre agir de forma cautelosa e não ter pressa para fechar o negócio.
E, por fim, quais são os canais de comunicação de acesso do consumidor ao PROCON do Ministério Público de Minas Gerais? O consumidor que quiser recorrer ao PROCON do Ministério Público pode registrar a sua consulta ou reclamação através do site do Ministério Público, na aba Consumidor, dentro de Cidadão. Ele também pode acionar através do correio eletrônico procon@mpmg.mp.br e o atendimento telefônico funciona de 12 às 18 horas, através do telefone 3768-1701. Também estamos presentes nas redes sociais, através do Instagram e do Facebook. Acompanhe o PROCON do Ministério Público para dicas sobre direito do consumidor. Este foi o Rádio MP Entrevista com Cristiane Pedersoli, assessora jurídica do PROCON do Ministério Público de Minas Gerais, sobre os principais direitos do consumidor durante este carnaval. Até a próxima! Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.